Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar número 1760 para domingo de apostas esportivas. É a única coisa que eu posso confirmar é que é um domingo de apostas esportivas. Porquê? Porque eu ainda estou a digerir a derrota do Benfica, bravos. Vocês estão a ver este vídeo no sábado à noite, já sabe quem é o treinador do Benfica, já sabe qual é o resultado do Aves contra o Benfica e eu ainda estou há coisa de 4 horas e meia com a notícia do despedimento de Bruno Lage. Eu estou a gravar este vídeo na quarta-feira de manhã, hora do almoço, por isso ainda estou com aquela sensação de o Benfica perdeu mesmo contra o Qarabag. Quando vocês virem este vídeo, já caiu no esquecimento, já sabemos quem é o treinador, supostamente será o Mourinho. Bravos, o que é que vamos fazer? Ainda ontem fiz o Vamos Apostar na terça-feira para sábado, onde fiz a análise do Aves contra o Benfica, e eu fiz a análise do Aves contra o Benfica a pensar que o Benfica tinha dado 7 ao Qarabag. Salve-se quem puder. Ora bem, é um domingo então com jogos interessantes, pós-Champions, é sempre essa condição. Eu ainda não tenho essa informação em primeira mão. Por isso vamos olhar para este domingo com a possibilidade de encontrar aqui algumas apostas de valor, sempre com aquela gestão de banca. A Malta Brava tem-me feito perguntas, qual é a gestão mais adequada? A gestão mais adequada é o seguinte, eu diria que eu poderia fazer aqui dar aqui muitos argumentos e tentar ir por um lado mais filosófico em relação à stake. A stake é o seguinte, se colocares, independente do montante, não interessa se a tua banca é de 100 e tu metes 50% de stake, não interessa. Se colocares um valor numa aposta e sentires ou um aperto, ou um nervosismo, ou que não podes perder este dinheiro, se sentires algo mais do que tranquilidade e aceitação caso aconteça o red, a tua stake está errada. Ponto final. Se colocares 20 cêntimos e sentires isso, provavelmente as apostas esportivas não são para ti. É a realidade. Ok? Isto é um tipo de... Eu gosto de lhe chamar trabalho de risco. Ou se aceita ou se não se aceita. Há pessoal que nasce para jogar à bola, há pessoal que nasce para jogar pádel, há pessoal que gosta de golfe e há pessoal que gosta de voleibol. Nem toda a gente pode ser jogador de futebol. Nem toda a gente pode ser apostador desportivo. Ponto final. Eu tenho recebido muitas mensagens por causa da situação da stake, principalmente por causa do último vídeo que eu falei. Do último post que eu coloquei no Telegram sobre a stake. Qual é a stake que tu vais usar? Meia stake, uma stake? Foi assim qualquer coisa, foi assim uma ideia. Deixa-me recordar aqui, que eu falei aqui, fiz aqui um post, uma sondagem sobre as stakes em relação ao fim de semana. Onde é que eu meti isso? Exatamente. Como vais entrar neste fim de semana em cada aposta? Está aqui. Eu meti aqui e eu depois este post foi visto por 5.400 pessoas, teve 700 votos, stake normal, meia stake, um quarto stake, stake dupla, e não sei o que é uma stake. Ainda votaram, 19%, votaram aqui 134 pessoas, não sabiam o que é uma stake. Eu acredito que tivessem falado a sério. E não recebi 134 mensagens, mas recebi muitas mensagens a perguntar o que era uma stake. O stake é o valor que tu colocas numa aposta. A stake acaba por ser uma fatia, chamamos-lhe uma fatia de um bolo que é a tua banca. Mas eu já estou num nível um pouco mais acima do que mete 2% da stake, mete 4% da stake, mete 5% da stake. Isso é para a malta brava que é iniciante e obviamente tem que ter essa gestão. Eu estou mais de que sinto-me bem, não sinto pressão, meto. Ponto final. Se tiver que meter 100 amanhã, 150 amanhã, 500 naquela, 1000 naquela, 50 nesta, 10 nesta, ok. Faço uma odd de 130 numa multa, meto 10. Não há problema, ok? Se meter 100 na odd de 130, vou ficar a pensar, eu vou perder este 100, isto é uma estupidez e não vale a pena, ok. É isso e aqui é o controle emocional nas apostas esportivas. É um nível... de uma certa forma, eleva-te ao nível de que só fazes uma aposta com um valor se te sentires totalmente tranquilo em relação a perder aquele valor. Okay? Só aí vais ficar livre para poder fazer apostas esportivas de uma forma tranquila e não vais sentir pressão do mercado de ganhar, de recuperar, de perder. Okay? Acho que esse é um patamar zen. Teremos de ter sempre a consciência de que qual é a aposta que estamos a fazer. Eu sou uma pessoa despreocupada, vou colocar
handicap menos 3 no Gil Vicente contra o Porto. Quer dizer, não faz sentido. Isso não faz sentido. Mas também, se te sentires à vontade, tudo bem. Mas vai sempre da capacidade de aceitação de cada um em relação à stake. Obviamente que eu estou a falar um pouco mais, uma parte um pouco mais transcendental daquilo que é, agora falei bem, daquilo que é a parte prática de colocar uma stake, porque temos sempre que ter, eu acho que já me estou a alongar, eu não fiz qualquer tipo de preparação para falar daquilo que estou a falar. Normalmente este tipo de vídeos requer uma preparação e um estudo prévio daquilo que vamos fazer e faz um argumento, lê-se o argumento e depois faço o vídeo. Eu não fiz, por acaso lembrei-me desta situação e estou a falar. E ainda por cima estou a falar aqui com o aparelho que fui mudar ontem e ele está a apertar um pouco mais a boca e eu sinto que estou a falar um bocadinho mais sopinha de massa. Pronto, mas tudo isto para dizer de que stake é uma parte, uma fatia da tua banca total, do valor total que tens para apostar. Obviamente que se tens um valor total não vais colocar o valor total, mas principalmente deves apostar um valor que te sintas confortável, que não te dê qualquer tipo de pressão num jogo. Facto. Se fizeres isso, é meio caminho andado para seguires com um ritmo tranquilo nas apostas esportivas e quem sabe ganhar dinheiro. Bravos! Puta que pariu. Quantos minutos? 6 minutos aqui a falar sempre do mesmo. Oh, bravo! Mas é te foder, homem! Ora bem, tive 6 minutos aqui a falar de uma coisa que para muitos é um dado adquirido, para outros se calhar é uma novidade, para outros poderá ser um pouco contestável da forma como eu expliquei, mas a realidade é esta. Ora bem, começamos por um Tondela, Estrela da Amadora, Bralbos das Trincheiras. Um Tondela, Estrela da Amadora, que é o salve-se quem puder. Estou fora disto. Um Gil Vicente, Estoril. Eu hoje vou tentar fazer um vamos apostar um pouco mais rápido, ok? Também é hora de me pôr na alheta. Gil Vicente, Estoril. Um jogo interessantíssimo. Gil Vicente com um bom registro, um bom início de liga. Foi agora a casa do Braga vencer 1-0, a equipa está de uma certa forma com a moral em alta. O Estoril tem uma boa estatística de golos marcados e golos sofridos. Tem corrido bem a época em termos de finalização, tem corrido mal em termos de defensiva. Ou seja, na parte defensiva a coisa está a descambar, na parte ofensiva, se não fosse a descambar na parte defensiva, a parte ofensiva estava interessante. Eu hoje estou incrível com com os meus argumentos aqui no Vamos Apostar. Isto é interessante para as duas equipas marcarem, mas não descarto a possibilidade de um empate anula Gil Vicente. A Gil Vicente para não perder, com um empate anula sempre interessante. Até posso ver aqui qual é o empate anula do Gil Vicente. Eu sou muito sincero, eu não gosto de fazer o Vamos Apostar com tantos dias de antecedência. Mas é um facto, desta vez tem mesmo que ser. Anulada se Gil Vicente 1,55. Aquilo que é o panorama das duas equipas, parece-me que isto é mel. Casa Pia, Famalicão. O Casa Pia agora com uma vitória muito importante e até surpreendente, na minha ótica. Eu fui Vitória e Arouca e o Casa Pia foi lá espetar duas batatinhas. O Casa Pia, depois de ter iniciado um campeonato onde venceu contra o AVS, mas eu acho que contra o Aves, esta época vai ser o Aves vai ser o elo mais fraco, parece-me. Dos outros jogos tinha sofrido 8 golos em 3 jogos, vai à casa do Arouca, que até tem uma boa capacidade de finalização, e ganha 2-0. Isto aqui, de uma certa forma, foi um bocado aleatório este registro, esta vitória. O Famalicão, acho que chega a este jogo com um bom registro de golos marcados e também um bom início de campeonato. Este jogo contra o Sporting aconteceu, tive green no jogo contra o Sporting e fui contra o Sporting. Handicap de mais 2 Famalicão e 0.5 ou ambas marcam no jogo de Famalicão. Por isso, eu fiz uma aposta do Famalicão contra o Sporting a favor de Famalicão. Vai à casa do Casa Pia e eu não vou a favor de Famalicão, quer dizer, não fazia lógica, a equipa mantém o mesmo registro, gosto deste Famalicão para não perder. E principalmente para marcar também. É um jogo interessante onde se pode sacar aqui se calhar um bom over 1,5 ou 1,34 para meter naquela múltipla. Em simples, gosto do empate anula ou até vitória direta do Famalicão. Siga! Bournemouth, Newcastle, Premier League. Já estamos na Premier League. Temos um Bournemouth em quarto lugar e Newcastle a tropeçar neste início da época.
Jogo difícil. Newcastle não é favorito, Bournemouth em casa. Eu acho que este Bournemouth em casa não vai facilitar 3 vitórias seguidas. Em simples não coloco, mas em dupla possibilidade numa múltipla até se aceita. No Sunderland, Aston Villa. O Aston Villa não iniciou muito bem o campeonato. Foi agora eliminado da taça, se não me engano, contra o Brentford. E a coisa está a descambar. O Sunderland, recém-chegado à primeira divisão, não iniciou mal o campeonato. Eu não sei se o Emery se vai... O Emery, Bruno Lage, Nuno Espírito Santo, Mourinho, Amorim, brevemente. Toda a gente numa puta de uma festa. Isto é jogo para descartar. Depois temos um Arsenal City. Bem, eu gosto deste Arsenal. É um facto, a equipa, esta época, em competição, só sofreu um golo, com Champions e Premier League à mistura. Está com uma foca em qualidade. Eu diria que um bocadinho com a pontinha de sorte. O Atlético Bilbao entrou muito bem e podia ter marcado. Mas o Arsenal está aqui rijo e bravo. É um facto. Odd de 1,83. Mas eu gosto e olho para esta odd de 1,83 com respeito do Arsenal, mas depois, bravos, foca em Manchester City. Ao modo 3,65. Não, isto não pode ser. City a 3,65. Porquê? Não. Eu não aceito isto. Eu não aceito isto. Eu vou City, ponto final. Golos por equipa. 1,35 para o City marcar um golo. Tudo bem que é contra uma defesa do Caralhão. Mas eu diria que esta defesa do Caralhão tem tido também uma pontinha de sorte. Bravos das trincheiras. E, acima de tudo, eu vou com o City, a casa do Arsenal. City para não perder em dupla possibilidade a 1,80. Eu vou City. Acho que o City não iniciou muito bem o campeonato, mas fez uma exibição de qualidade contra o Manchester United. Também não é difícil. Apanha aqui o Arsenal, é um jogo interessante para o City mostrar que está a lutar, que vai lutar pelo campeonato. 8º lugar para o City, estes 3 pontos são super importantes para fazer 9, fazendo 9 iguala já o Arsenal. Está resolvido. Acho que é um jogo muito importante, com uma excelente odd para o City não perder. Siga. E com um bocadinho de medo. Acho que este handicap de mais 2 City a 1,27 é um handicap espetacular para colocar numa múltipla, ou até aceitar estes 27% da stake, meter em simples. Siga. Na Itália temos um Lazio-Roma. Hoje estou com a camisola aqui da Roma. Derby lá da zona. Um jogo interessantíssimo para as duas equipas marcarem. Este é um jogo para as duas equipas marcarem. Normalmente assim acontece. Saiam ambas marcam. O Cremonese-Parma estou fora completamente. Nem pensar. O Torino-Atalanta. Acho que é um jogo interessante para a Atalanta vencer. Mas o Torino com esta vitória sobre a Roma está com moral. A Atalanta joga a meio da semana. Tem essa condicionante física. Pode ser aqui um jogo interessante até para golos. No Fiorentina como? Fiorentina em casa contra um Como que ganhou o primeiro jogo contra a Lazio e os outros dois já cambaleou um pouco. A Fiorentina sem vencer ainda. A Fiorentina tem este dado estatístico interessante. Ainda não venceu na Série A. Joga em casa contra uma equipa, diria, de segundo escalão que está, de uma certa forma, a surpreender o futebol italiano. Bravos das trincheiras. Eu não sei se esta Fiorentina, com esta excelente odd de 2,63, dá para ir buscar a dupla possibilidade Fiorentina. Fiorentina pelo menos não perde em casa, dupla possibilidade ou empata nula da Fiorentina. Ok? Acho que não estou a ver aqui uma grande surpresa. Jogou contra o Nápoles voltar para ser campeão, aceita-se, e empatou os 2 primeiros jogos. Um jogo para a Fiorentina e buscar a primeira vitória. Dupla, empata nula 1,68 Fiorentina. No Inter Sassuolo, o Inter muito mal. O Sassuolo, nas 2 primeiras derrotas, venceu agora um jogo muito importante. Foi uma vitória contra a Lazio. Não havia esta expectativa. Depois, ainda por cima de ter perdido os 2 primeiros jogos, conseguiu vencer. A equipa está moralizada. Vai à casa de uma equipa do Inter que está fragilizada. Não sei o que é que vai acontecer. Nós até podemos chegar a este vamos apostar. E o Inter está com uma chicotada psicológica, porque eu estou a gravar este jogo na quarta-feira de manhã. O Inter ainda não jogou contra o Ajax. Tudo pode acontecer se o Inter perde contra o Ajax. Eu não acredito que o treinador consiga permanecer no clube, nem pensar. Por isso, é um jogo difícil de avaliar. Pode ser daqui um jogo interessante para golos. O over 2,5
este over 2,5 estará sempre associado a uma possível surpresa ou até ao Inter de voltar às vitórias de uma forma categórica, digamos assim. Por isso, venha um over 2,5 neste Inter Sassuolo. Acho que é a análise possível para já numa equipa que está numa má fase contra uma equipa que se encontra motivada, que é o Sassuolo. Na La Liga temos o Raio Vallecano de Celta, deixai-os estar quietos e sossegados. O Mallorca Atlético de Madrid, puta que pariu, o Atlético de Madrid aqui na La Liga, 11º. O Elche Oviedo, estou fora. E o Barcelona Getafe, odd de super favorito para o Barcelona. Não dá para fazer grande coisa, uma odd de 1,21. Até se aceita. O Getafe está numa fase até interessante, 5º lugar, 4 jogos, 3 vitórias. Eu diria que esta motivação do Getafe vai dar para um jogo para o Barcelona ter mais espaço ainda. A equipa está motivada, tenta propor um bocado de jogo e o Barcelona tal, pega lá que já almoçaste. Acho que aconteceu isso com o Valência. O Valência sentiu-se um pouco capaz e esquece. Aliás, nem teve grande oportunidade. 1,44, over 2,5 Barcelona empate e over 2,5, handicap menos 1 Barcelona, handicap de menos 2 Barcelona, handicap menos 1 Barcelona a 1,65, não é de deitar fora. Acho que em casa o Barcelona a jogar é a única coisa que se pode ir buscar. Na Bundesliga temos um Frankfurt Union de Berlim, que eu aceito este fator casa do Frankfurt para vencer direto. Facto, não vou estar aqui a inventar a roda. No Leverkusen Gladbach, Leverkusen, depois da chicotada psicológica, vence o Frankfurt, que tinha iniciado muito bem o campeonato. Apanha o Gladbach, que é o descalabro, que o Gladbach está armado em aves, em Vila das Aves, da Bundesliga. Isto é Leverkusen para vencer direto nos 90 minutos também. Aceito, siga. Depois Dortmund-Wolfsburgo. Dortmund com um jogo espetacular. Ontem. E não posso dizer ontem, porque ontem foi sexta-feira. Um jogo espetacular na terça-feira contra a Juve. No entanto, teve a ganhar 4-2 e deu o empate em 4 minutos depois da compensação. E a Juve lá conseguiu 4-4. Não deixa de ter o mérito de conseguir marcar 4 golos à Juventus em casa da Juventus. Iniciou bem o campeonato, sem derrotas, a marcar golos. Contra o Wolfsburgo, que também ainda não perdeu, mas este fator casa acaba por ser pesado para o Dortmund. Parece-me ser um jogo interessante também para a vitória direta do Dortmund. Aliás, temos aqui, na Foca em Bundesliga, de domingo, bravos, uma tripleta memorável. Frankfurt, Bayer Leverkusen e Dortmund. É daquelas tripletas, fator casa para as 3 equipas, adversários acessíveis para as 3 equipas, Frankfurt, Leverkusen, Dortmund, odd de 3,31. Esta é daquelas que nem precisa... Esta é daquelas que dás uma caneta sei lá, uma mosca e a puta da mosca faz a tripleta. E isto é uma tripleta básica e aceitável. Em Paris de França temos... em Paris de França. Na Ligue 1 temos o Paris-Strasburgo. E o Paris, 2 vitórias seguidas do Strasburgo, não é favorito em casa do Paris. Este é daqueles que, com motivação, fator casa do Paris e Strasburgo, 5º lugar, 4 jogos, 3 vitórias, com um bom registro de finalização, este Strasburgo, aqui na Ligue 1 de França, marcou 2, perdeu contra o Mónaco, grande jogo, sofreu apenas contra o Mónaco, joga aqui em casa do Paris, que é uma equipa que marca e sofre bem. Não sei se não temos aqui um foco em ambas marcam. Siga. No Mónaco Metz. O Mónaco em super favoritismo. 3º lugar. Isto será Mónaco para derreter também. O Auxerre Toulouse. Estou fora. O Le Havre também. E o Marselha PSG. Sim, uma coisa é certa. Gostei de ver o PSG. O Marselha. O PSG ainda não jogou contra a Atalanta, e eu gostei de ver o Marselha contra o Real Madrid. Foquem, eu acho que se calhar é um bocadinho de mérito do Real Madrid do que mérito do Marselha. Eu posso tentar pôr as coisas deste lado. O Marselha tem uma excelente equipa, jogou bem, podia ter empatado o jogo, mas o PSG acho que até é um nível acima, independentemente daquilo que aconteça contra a Atalanta, é um nível acima deste Marselha. Aliás, o PSG é um nível acima de todas as equipas em França. Temos aqui um odd espetacular para direto do PSG. Não vale a pena estar aqui a tentar inventar a roda.
odd de 1,90 para o PSG vencer. Depois, com esta expectativa de que pode o Marseille tentar fazer qualquer coisa com o seu fator casa, o apoio dos adeptos e tudo mais, e o PSG é sempre aquela situação de querer sofrer um gol para jogar à bola, podemos ter aqui um ambas marcam associado a um over 2,5. PSG empate e over 2,5 é interessante, mas tirando isso tudo e essas conjugações de apostas, eu acredito que simples, direto, PSG está feito. Nos Países Baixos, o Zwolle, estou fora, o PSV Ajax. Eu não sei não, bravos, mas eu aquilo que vi do PSV, eu fiquei pasmado com tamanha fragilidade de competências naqueles jogadores. Minha Nossa Senhora. Eu nem quero falar naquele ponta de lança que eu já não me recordo. O Pepino, o Perino, o cara. Que é a puta minha nossa. Não sei, bravos. Eu acho que aquilo que eu vi do PSV contra o Gilloise, pelo visto, o comentador da televisão dizia Gilloise, eu sempre disse Gilloise, não sei porquê. O Ajax joga contra o Inter, eu acredito que se o Ajax faz um bom resultado contra o Inter, chega à casa deste PSV e espeta 3. Facto. Mas eu acho que historicamente, teremos aqui um jogo para as duas equipas marcarem. Eu acho que é isso. Normalmente acontece golos nos jogos. No último jogo em casa do PSV, o Ajax venceu, por exemplo. É uma equipa cujo o Ajax normalmente marca. O Ajax não costuma facilitar contra o PSV, costuma sempre meter lá a pipoca. É um jogo inacreditável, incrível para ambas marcam, ok? E dou até um certo favoritismo a este Ajax, com aquele futebol que eu vi de PSV. Mas isso é complicado porque o Ajax ainda não jogou contra o Inter. É um jogo interessante em termos estatísticos para ambas marcam. Era de vindo fora o AZ Feyenoord, vou arriscar aqui. É uma deslocação difícil, mas eu acredito que esta AZ é a equipa mais neste momento da Eredivisie. É um jogo interessante para o Feyenoord não perder, visto que temos aqui uma odd espetacular para o Feyenoord. Odd de 2,69 não é favorito, a dupla possibilidade dá 1,52, o empate anula está a 1,85. Feyenoord para não perder. Apesar que a expectativa com este fator casa do AZ é que aconteça gols na mesma. No entanto, o registro defensivo do Feyenoord é de qualidade. Apenas um gol sofrido. Ok? Interessante. Não marcados, o AZ já sofreu 4. É um jogo para o Feyenoord não perder. Certo? No Brasileirão, à 1 da manhã, temos o Palmeiras-Fortaleza. Super favoritismo para o Palmeiras, aceita-se. De resto, vamos ter um Flamengo-Vasco, mais do mesmo, super favoritismo. Aqui, acho que até podemos fazer aqui uma dobradinha. Vitória de Palmeiras, vitória do Flamengo. De resto, é seguir a nossa vida. O Fenerbahçe joga fora com uma odd interessante contra o 13º, mas eu acredito que vou deixar de seguir o Fenerbahçe. Depois, o Genk União Sanguiloise. Este é daqueles que, sem grande análise, se sabe que vai ser um ambas marcam. Aqui cheira ambas marcam, ponto final. Esther lutou fora, o Clube Bruges Santruidens. Segundo classificado Santruidens contra o quinto Bruges. O Bruges, obviamente, que está acontecendo no mesmo. Bruges que depois joga, exatamente, o Bruges joga amanhã e recebe o Mónaco. E depois recebe outra vez o Santruidens, interessante. O Santruidens vem agora de uma derrota contra o Estrela. Surpresa total. O Santruidens até tinha uma odd inferior a 2. Iniciou muito bem o campeonato e agora perde por 3 batatas. Não sei. O Bruges eliminou com muita qualidade o Rangers. Um jogo difícil. Um jogo que eu diria que este bom início de campeonato do Santruidens está para ir buscar um gol do Santruidens. Um 0.5 Santruidens não é deitar fora. O Mechelen está fora Deixa-me colocar aqui os favoritos para resolver este vamos apostar. Mas vamos ter o Championship, que não me interessa para já, apesar de termos um Bristol City contra um 22º Bristol City contra o São Domingos. Poderá ser interessante para aquela múltipla esta vitória do Bristol. Em simples estou fora. Temos o Dresden contra o Hannover. E aqui é tal situação. Dou uma possibilidade de fazer as pazes com a Bundesliga 2 e ainda por cima fazer as pazes com o Hannover. Porquê? O Hannover, como todos sabemos, apanhou aqui uma equipa cá de baixo, já nem sei quem são. Apanhou quem? Apanhou o Hertha, que não estava bem classificado. O Hannover não tinha perdido nenhum jogo. Excelente registro de golos sofridos.
e leva 3. E agora apanha, vai à casa do Dresden, que as suas estatísticas são estas, ok? 9 golos sofridos, apenas 7 marcados. Ainda só ganhou uma vez, já perdeu 3. E não sei se o Hannover não vai fazer as pazes. Era um jogo interessante para colocar aqui ou vitória direta ou empate nula no Hannover. Facto. Quem estiver comigo, seguimos. Na Áustria temos o Lask contra o Linz. Salve-se quem puder. Temos o GAC contra o Rapid Viena. O Rapid Viena em primeiro lugar com modo 1,60 contra o 12º. Esta odd é boa. É contra o último. Okay? 15 golos sofridos, este último, contra o Rapid que só sofreu 3 e tem 10 marcados. Eu acho que esta odd do Rapid pode ser das odds mais interessantes do dia, ou de 1,60 para o Rapid Viena. Siga! Na Chequia estou fora, não vou fazer nada. Na Dinamarca temos um Velj Sonderski que, complicadíssimo, e um Copenhaga Silkeborg. O Copenhaga que vem de ressaca da Fokken Champions, porque vai receber o Leverkusen e depois recebe o Silkeborg. Pode o Silkeborg aproveitar aqui a situação. É uma equipa que tem feito bons registros de golos marcados. Também os sofre, mas costuma marcar bem. Este Silkeborg contra o Copenhaga, o 0.5 está a 1,52. Silkeborg para marcar um golo não será surpresa nenhuma. No HF Brøndby estou fora. O HF está em primeiro lugar. O HF em primeiro lugar, 17 golos marcados, sem derrotas ainda. Tem uma derrota, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, uma derrota. Qualifoquem dado. Será que temos aqui um HF para não perder? O Brøndby bem motivado. É um facto. O Brøndby bem motivado de uma vitória contra o Copenhaga. Estava numa péssima sequência de jogos e de repente ganha o Copenhaga. Jogo difícil, onde o primeiro classificado joga em casa, mas há um primeiro classificado no registro da surpresa, e eu diria que vou descartar este jogo. Na Noruega temos um Rosenborg Bodø/Glimt que será inevitavelmente para golos, independentemente daquilo que aconteça com o Bodø/Glimt na Champions. Isto é um jogo inevitável para golos. Bom over 2,5, bom ambas marcam. E siga, de resto vamos ter um Tromsø Amcam que estou fora e um Viking Molde que eu diria que arrisca esta vitória do Viking em casa. Contra o Molde, que é o salve-se quem puder, que não consegue entrar no registro vitorioso. O Viking em segundo lugar a lutar pelo campeonato. A jogar em casa, ou de 1,75, vitória do Viking. Na Suécia, um Hammarby Aachen, que parece-me ser inevitável, ambas marcam aqui. O Göteborg está fora e o Sirius de Arsborg também. E está feito. E depois temos a Eslováquia, que não vou fazer nada. Temos a Bulgária, que eu não vou fazer nada. Temos a Finlândia, que só tem aqui o VPS, que não interessa para ninguém. Temos a Taça da Suíça. Temos o Zurique, o Luzerne, o Intertour, a jogar fora tudo com odds muito baixas. Temos também a Taça de Portugal, que já é aqui uma ronda ainda muito atrasadinha. Temos o Rebordosa, que é cá perto de minha casa. É cá na zona. Temos o Passos Ferreira, que é onde eu vivo. E basicamente temos Leiria, ou seja, ainda estamos aqui numa fase ainda muito inicial. É deixar isto estar. Aquela dobradinha, aquela múltipla na Taça de Portugal é interessante, mas para já não vou fazer nada porque eu ainda estou longe de pensar nessa múltipla. Por isso, bravos! Está feito. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por todas as mensagens a apoiar a continuação deste canal e a dar aquela moral. Tudo bom? Vemo-nos amanhã, não vamos apostar para segunda-feira também, gravado com 4 dias de antecedência. Abraço, tudo bom?